Olá, está começando agora o Persona, o programa da TV USP Bauru que convida você a fazer uma viagem pela história da Universidade de São Paulo. Como todos sabem, em 2024 a USP está completando 90 anos de fundação e por isso estamos exibindo todo mês um episódio do nosso programa que conta as trajetórias dos ex-diretores da FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. E hoje é a vez de falarmos da professora Maria Fidela de Lima Navarro, que dirigiu a FOB entre 2002 e 2006, com uma trajetória aí ligada ao pioneirismo. Ela, que foi aluna da primeira turma de odontologia da FOB, também foi a primeira mulher a dirigir a instituição, chegando ainda ao importante e honroso cargo de secretária-geral da Universidade de São Paulo. Eu tenho dito, e vou continuar dizendo sempre, que a USP foi importantíssima na minha vida. Meu marido também era professor aqui da universidade e nós tivemos 4 filhos. Graças a esse trabalho que a gente sempre desenvolveu com muito prazer e com muito amor, a gente conseguiu educar os nossos filhos e a gente se realizou assim como pessoa. Eu sou muito grata à universidade e tudo que eu puder fazer pela Universidade de São Paulo, para a Universidade de São Paulo, eu farei. Meu nome é Maria Fidela de Lima Navarro, eu sou da primeira turma da Faculdade de Odontologia de Bauru, fui diretora dessa escola e fui também secretária-geral da Universidade de São Paulo. Eu nasci em Santarém, no estado do Pará. Minha mãe era espanhola, meu pai era nordestino, sergipano, e eu fui a 9ª filha desse casal que acabou criando 12 filhos, apesar de que minha mãe teve 14 filhos. Vim para Bauru ainda em tenra idade. Meu pai sempre dizia que nós viemos graças a um ladrão. Meu pai era funcionário dos Correios e na época o pessoal mandava muito dinheiro pelo correio. E esse dinheiro estava desaparecendo ali entre Norte e Nordeste. E foi um inspetor para tratar especificamente desse assunto. Acontece que meu pai, apesar de ter tido pouca instrução formal assim, ele era um autodidata, ele lia muito e era um administrador assim nato. E consta que na época, e sempre ele foi assim, todo muito organizado, e a agência que ele na época ele era como se fosse um gerente assim do Correio em Santarém, era tudo absolutamente limpo e organizado. Então, quando chegou esse inspetor lá, ele já viu uma realidade que certamente ele não tinha visto em lugar nenhum. E tal, e examinou tudo, não viu nenhuma irregularidade, aí comentou com meu pai porque que ele estava lá, etc. Tal. Então, ele perguntou se meu pai não gostaria de permutar, que tinha uma pessoa em Bauru querendo permutar com alguém lá do norte. E minha mãe, como era europeia, ela via que lá não teria, os filhos não teriam a chance que teriam aqui no sul. Então ela vivia comentando com meu pai que queria que a família viesse para o sul. Então meu pai, quando teve essa chance, comentou com a minha mãe e já se organizaram e vieram para cá. Assim eu vim para Bauru. Eu sempre gostei assim da área de saúde e sendo de uma família assim também numerosa, eu não teria assim uma chance de cursar algum outro curso a não ser na época a Universidade de São Paulo ia abrir uma faculdade de odontologia aqui em Bauru. Eu senti que era a oportunidade de eu ingressar na universidade. Então, quando surgiu essa chance, eu falei, é a minha oportunidade, eu vou agarrar, não é?
e fizemos o concurso, eram 62 candidatos na época para 10 vagas. E justo, eu lembro que na época o professor Dagoberto Sotovia foi o primeiro colocado e eu fui a segunda colocada nesse certame. E assim eu ingressei na USP. Então, isso aqui é por ocasião da nossa formatura. Isso aqui é no salão, lá foi no Colégio São José, que a gente acabou recebendo o grau de cirurgião dentista. Aqui puxando a turma está a professora, são as 3 mulheres lá na frente, era um grupo de 10, então são 3 mulheres, a Maria Francisca, eu e a Irma Prado Delgado. Essa turma era composta de 10 alunos, como eu falei, eram 7 homens e 3 mulheres. E nós formamos assim um grupo muito coeso, né? E fomos pioneiros, então tudo tinha uma certa dificuldade para ser implementado. Nós começamos a escola num grupo escolar, nas instalações de um grupo escolar, e para vocês terem uma ideia, as aulas, por exemplo, práticas de radiologia, eram dadas num banheiro adaptado. Então se adequou os banhos e tudo para a revelação das películas radiográficas. Então, foi assim, tudo uma coisa, mas a gente conhecia todo mundo, era muito fraterno, como tudo quando está no comecinho, né? Os pioneiros são muito ligados, muito fraternos, e a gente fazia algumas comemorações de aniversário, até de funcionário e tudo, e a gente vibrava muito com a escola, a gente tinha um orgulho assim da escola, que era algo, a gente se dedicava ao máximo, não é? Para que tudo corresse da melhor forma possível. E tivemos a felicidade de contar com dirigentes extraordinários, tanto que a FOB foi destacada no cenário nacional como a unidade universitária que tinha a maior massa crítica de doutores proporcional do Brasil. E isso tudo eu acho que é por causa dessa dedicação dos pioneiros. E aqui nós estávamos sentados, nós fizemos um jogral e todos nós lemos o discurso, porque ele fez um discurso meio de protesto e estava o Gami Silva ali, que foi o tal do AI-5, então a gente teve que falar em conjunto, porque se fosse preso iam todos os 10 juntos. Depois de formada, eu tive uma oportunidade oferecida pela Fundação Rotária para morar um ano acadêmico no exterior. Morei um ano na Escócia, em Dundee, e no retorno, além das atividades didáticas e de pesquisa, eu também fui colaborando, sempre estive colaborando assim com a gestão, não é? Então cheguei a ser chefe do departamento de dentística, cheguei a presidir a comissão de pós-graduação e finalmente em 2002 eu fui alçada a diretora da escola. Eu era muito convidada a falar assim, às vezes até fora da escola, como que foi para eu chegar nessa posição, ser a primeira diretora do gênero feminino, a primeira mulher a estar assumindo a direção da escola. E eu costumava falar que eu não ficava pensando se eu era mulher, se eu era homem, eu ia trabalhando, né? Então, para mim, por exemplo, isso não foi coisa, mas eu algumas vezes tinha fatos assim interessantes. Eu lembro de uma banca de concurso que um candidato que era do exterior, ele falou até num tom assim, né, meio portunhol, porque ele era de origem assim, de país que falava espanhol. Ele falou: a senhora não parece uma mulher, a senhora parece um homem. Olha que machismo tremendo, né? Então só o homem que podia estar realizando alguma coisa. Eu nunca fiquei assim impressionada com isso. E eu procurava assim respeitar, porque o líder ele tem que estar sensível aos anseios da coletividade, mas ele tem que ter um olhar também à frente.
e ficar motivando as pessoas para avançar. Então, talvez o fato de eu ter tido essa oportunidade de ir para o exterior, depois eu me liguei a uma associação internacional, International Association for Dental Research, que acabei sendo até presidente dessa sociedade, e então a gente antevia algumas coisas e procurava direcionar assim nesse sentido. Na verdade, eu não sentia assim dificuldade para estar exercendo a direção da escola, mas de toda maneira foi uma oportunidade e até uma referência para as outras colegas, né, do gênero, de verem que é possível a mulher ocupar uma posição assim de destaque. Aqui na minha posse eu fiquei muito feliz e várias pessoas, vários amigos queridos, aqui está o meu falecido marido. E eu fazendo o juramento, que eu ia cumprir com todas as normas estabelecidas pela universidade. Depois eu fiz o discurso. Eu, quando fiquei vendo os diversos setores da escola, eu vi que justamente o setor de triagem, que é a entrada do paciente na escola, eu fiquei imaginando, me pondo no lugar do paciente, falando assim, olha, agora eu vou tentar me tratar na Faculdade de Odontologia de Bauru, que é uma referência, né? É referência inclusive internacional, a nossa FOB. E a triagem era um setor horrível, ainda tudo ali com um caderninho na mão e tal. Eu falei, olha, minha gestão, eu tenho que resolver essa questão da triagem. Banheiro para os pacientes a gente fez e os pacientes vinham comentar com a gente, agradecer, porque é uma maneira de a gente mostrar respeito para eles, não é? Então nós reformamos, e alguma coisa que eu me orgulho muito, que nós reformamos esse salão nobre, transformamos num teatro universitário que hoje serve não só a FOB, mas a comunidade. E quem coordenou essa reforma toda foi o Pegoraro. Essa foi a primeira formatura da senhora como diretora? Primeira formatura. E aí nós sentimos, né, que o salão não tinha condição, porque um calor infernal, não tinha condição da gente permanecer dessa forma. E aí nos decidimos a fazer essa grande reforma, né? E o Pegoraro aqui comigo, em todas as atividades, ele foi um parceiro mesmo de primeiríssima, viu? E teve um outro projeto também que eu desenvolvi enquanto diretora, que foi, o projeto chamava assim, Conhecendo a Universidade, mais que um dever, um prazer. E os funcionários foram, porque às vezes até docente passa a carreira toda e não conhece o campus principal da nossa universidade, que é, né, de Butantã. E na época, quando eu estava como diretora, eu formei uma boa amizade com a pró-reitora de pós-graduação, professora Sueli Vilela, que depois veio a ser a reitora da nossa universidade. Foi, por enquanto, a única mulher a atingir esse cargo máximo na universidade. E ela entrando para a reitora, ela me convidou para ser a secretária-geral. Foi um desafio muito grande, né? Porque uma coisa é você estar dirigindo uma unidade, outra coisa é você estar assessorando a reitora na universidade como um todo, né? Mas foi uma experiência também muito enriquecedora. Na época a gente assessorava os colegiados todos e a reitora. Nós fizemos uma mudança no diploma da universidade. Os diplomas geralmente eram trabalhados em muitas unidades, era a comissão de formatura que mandava para as gráficas fazer o diploma, e semanalmente vinha algum pedido para a gente dizer da autenticidade do diploma. Isso chamou a nossa atenção. Não, as comissões não podiam estar fazendo isso, era a Secretaria-Geral que tinha que estar cuidando dessa parte e emitindo diplomas assim que mantivesse a dignidade da universidade, mas que oferecesse a segurança necessária. Nós fizemos finalmente o diploma, hoje é feito na Casa da Moeda. Então tem toda a segurança como tem as cédulas, né, do nosso dinheiro. Que são ex-alunos da gente, de curso na época a gente estava fazendo um mestrado interinstitucional, não é?
Então essas duas são ex-alunas de graduação e depois de pós-graduação, e essas daqui são alunas desse mestrado interinstitucional. Eu gosto muito de lecionar, eu gosto das pesquisas que eu faço. Hoje eu estou fazendo mais assim uma pesquisa de campo, então requer muito da gente, né? Então a parte de ensino realmente eu deixei, e eu lembro sempre com muito carinho. Eu fazia um ensino assim dinâmico já naquela época. Eu dava alguns tópicos e dava uma orientação básica e punha os alunos para trabalhar. Então, isso me dava muito prazer, porque eu conhecia os alunos pelo nome completo. Os alunos ficavam encantados, porque não sei se eu era a única professora que fazia isso, né? Mas eles sentiam um prazer muito grande, porque é gostoso você ser reconhecido assim, né? Então, e os alunos saíam e alguns depois me davam, né, um feedback que às vezes na hora ficava meio bravo porque eu era exigente e tudo, mas quando eles viam a importância daquele ensinamento que tinha sido passado, eles lembravam sempre da gente com muito carinho. Então, esse contato assim, mais íntimo com os alunos, eu realmente sinto falta. Mas também eu acho que eu me dediquei à minha família, mas certamente eu sacrifiquei muito meus familiares. Eu, sendo dessa família grande, imagine o tanto que tem de demanda, né? Eu acho que agora eu estou compensando um pouquinho dessa diferença.